seja convosco. Nós estamos aqui no nosso primeiro podcast Fala Líder. Estamos aqui hoje celebrando o aniversário da nossa igreja Quadrangular Alto Sumaré Bauru. 24 anos de celebração, de vida, de testemunhos, de bênção, de salvação e de grandes bênçãos que temos testemunhado neste lugar. E para celebrar esses 24 anos, nós estamos iniciando aí podcast Fala Líder. A cada 15 dias teremos um convidado que vai compartilhar experiências, contar dos desafios do ministério e também enriquecer com experiências, com palavras de Deus, direcionando para que a gente tenha uma liderança do século 21 alicerçada na palavra de Deus. Então, nosso primeiro podcast, nós trouxemos uma convidada mais que especial para a nossa igreja, que é uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que gosta de cantar, que gosta, sabe até tocar acordeon, gente. É de uma destreza naquilo que faz, professora secular, professora de marcar histórias na Quadrangular Bauru. Então nós não temos aqui uma pessoa comum, nós temos uma pessoa extraordinária na obra do Senhor. E que hoje nós vamos falar sobre pastoreio. Ela esteve à frente desta igreja durante 16 anos e hoje nós vamos ouvir nossa convidada com vocês, pastora Odete Lago Rodrigues. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada, pastora. Muito obrigada pelas palavras aí, pelo elogio. Não é tudo isso não, mas glória a Deus, né, pela nossa vida, pela oportunidade, pela misericórdia de Deus de nos usar, apesar das nossas limitações. Mas ela é tudo isso sim, gente. A todo lugar que a gente encontra pessoas que passaram pelo ministério da pastora Odete, tem testemunho para contar, é uma pessoa muito querida, não só na nossa igreja, mas uma pessoa querida na nossa cidade. E é isso que a gente deseja para a nossa igreja, que nós marquemos pessoas em todo o tempo. E com certeza a nossa igreja aqui marcou pessoas durante os 24 anos. E desses 24 anos, a maioria deles, os 16 anos, pastoreado pela pastora Odete. Hoje nós queremos saber da pastora, como é que foi aceitar esse desafio? Havia no seu coração o desejo de pastorear? Como que foi essa história, o começo dessa história, pastora? Na verdade foi um susto. Eu nunca tive a pretensão de ser pastora, né? Trabalho na igreja desde os meus 12 anos, com crianças, dando aula. Gostava muito de participar de teatro, de apresentações. Aí, com o tempo, nós trabalhamos com adolescentes, com juniores, com casais e também auxiliando, né, os pastores. E estava muito bem, muito feliz dessa forma, não tinha nenhuma pretensão jamais de ser pastora ou de sair de Bauru e ir para algum lugar pregar, né? Até meu esposo gostava muito que eu cantasse um hino que falava: seja onde for, onde o Senhor mandar, irei. E ele gostava do hino e eu não gostava da letra, porque era o compromisso. Ele tocava e o compromisso era meu, né? E eu não estava disponível naquele momento, nem pretendia estar disposta a sair do meu conforto. Então, o fato de eu ser, assim, de certa forma, surpreendida com este convite para ser pastora foi algo desafiador. E eu fiquei muito perturbada com a resposta que eu tinha que dar, né? Mas depois eu tranquilizei, porque eu pensei assim, bom, eu vou falar para o meu esposo e ele vai falar de jeito nenhum. E eu nunca tive tão disposta a ser submissa como naquele momento. Eu vou falar, porque eu vou ser submissa, ele vai falar não, e eu falar,
e a minha resposta vai ser não. Mas quando eu compartilhei com ele, ele disse, estamos juntos, vamos lá. Oh, meu Deus. E aí foi assim, uma coisa que me deixou mais assim apavorada ainda, quando eu compartilhei com a minha família, meus pais, né, o meu irmão. E meus pais disseram, nós vamos com você, meu irmão também, minha cunhada, nós vamos com você. E aí o sogro do meu irmão com a esposa, o pastor Ponciano, naquela época, uma pessoa assim que trabalhava muito na obra de Deus, né? Falou, não, a gente também vai se unir lá, vamos junto. Então eu fiquei, não tinha como eu dizer não. E foi um desafio muito grande, porque nós, como a gente não planeja, né? Não tem esse tipo de sonho, a gente não cria expectativas. Então tudo é surpresa. Foi bem difícil. Bem difícil. E a chegada, a igreja, o acolhimento, era uma igreja já formada, como que foi essa história? Temos aí alguns membros novos lá na igreja com você, mas e como era a estrutura, as pessoas, como que foi essa chegada? A igreja, no prédio, era um salão muito acanhado, com umas flores de plásticos penduradas na parede. Não parecia uma igreja, parecia uma outra coisa qualquer, menos igreja, né? E as pessoas também, não havia mais pessoas, porque no dia que nós assumimos, nós fomos lá e estava o pastor e a sua família, e a maioria das pessoas já haviam saído da igreja, e tinham 2 diaconisas, uma que era uma pessoa portadora de necessidades especiais, e uma outra que acompanhou também o pastor e a família, então saiu todo mundo. Não ficou praticamente ninguém. Era um salão e nós assumindo. Começou do zero. Do zero. Do zero. Desafiador. Muito desafiador. A gente não tinha assim com que contar, né? Tínhamos que desbravar alguma coisa que realmente nós não tínhamos a menor noção do que ia acontecer, né? E como foi essa caminhada aí até o primeiro batismo, por exemplo? Teve um processo muito longo ou logo começaram a chegar as pessoas, as estratégias? Como que foi isso, pastor? Então, o pastor que nos antecedeu, a esposa dele, na verdade, tinha uma reunião de oração de manhã, que era frequentada por pessoas que iam lá para receber oração, para ouvir uma palavra profética, enfim, não eram membros da igreja, mas eram pessoas que eram simpatizantes. Então, nós assumimos aquilo e começamos a ir, né, pelas manhãs. Então, ali haviam algumas pessoas, umas já eram pessoas assim convertidas, mas que eram de outro ministério e que iam nas manhãs. Com a nossa chegada e o nosso ministério também ser um pouco diferente, né? Porque eu não tenho esse dom de revelação, né? De estar falando sobre coisas que Deus está me mostrando e tal. Então, as pessoas começaram também a desistirem de vir. E então ficaram algumas pessoas que, por sinal, algumas que estão aqui até hoje, né? Glória a Deus. Que ficaram e que nos ajudaram ali de alguma forma. E nos cultos de semana era muito engraçado, porque não tinha ninguém. Era eu, meu esposo com o violão, o pessoal da minha família que também tinha se prontificado a ajudar, não tinham tanta possibilidade de ir durante a semana, então nós ficávamos ali. E quando aparecia alguém, às vezes aparecia alguém para fazer algum comentário do pastor anterior e nós não recebíamos isso. Então nós fazíamos o culto ali, se tivesse uma pessoa a gente fazia o culto, como se o salão estivesse cheio, né? Líamos a palavra, falávamos, orávamos e foi assim por um período, não saberia dizer por quanto tempo, mas não foi um tempo muito longo, mas também não foi um tempo curto nessa situação.
Mas depois começaram a vir os cultos, as pessoas virem nos cultos de domingo, pessoas que nos conheciam do Instituto Teológico, pessoas que eram da igreja que nós frequentamos muitos anos, que é a igreja sede lá da Marcondes Salgado, às vezes vinham fazer uma visita, conhecer, e aos poucos, então, nós fomos formando um rebanho de membros que foram, e geralmente de pessoas assim, já convertidas. E um tempo depois começaram, então, a surgir as pessoas que seriam evangelizadas. Frutos do trabalho daqui mesmo, né? E daí parece que a coisa foi meio rápida, assim. A igreja não era um salão muito grande e ela se encheu rapidamente. E a gente tinha um perfil meio interessante, que era assim. De um lado da igreja, de um lado, assim, eram duas carreiras de bancos. De um lado ficavam as pessoas assim, de meia idade, mais idosas, e outro lado eram somente jovens. Então a gente teve um período assim, de início que a gente tinha 50% da membresia eram jovens, e a outra parte pessoas já de meia idade para cima, né? E nós não tínhamos crianças. E eu achava muito estranho uma igreja de bairro não ter criança. Não ter criança. E eu trabalhei a vida toda com criança. Falei, nossa, as crianças fugiram, não tem, né? E no primeiro trabalho de criança, eu me lembro que eu fui e eu levei uma pessoa só, uma sobrinha minha, para participar, para poder participar como igreja, né, de um culto regional. Mas aos poucos o Senhor foi abençoando, né, até nós chegarmos no nosso primeiro batismo, que foi talvez a minha experiência mais gostosa, né, porque das coisas que a gente faz no ministério, eu acho que eu gosto de pregar, eu gosto de falar, mas fazer batismo eu acho que é algo muito emocionante, né, porque nós estamos promovendo uma festa nos céus, né? É um evento, e é uma alegria muito grande a gente batizar pessoas. Então, aí as coisas começaram a fluir melhor e Deus abençoou muito, porque em pouco tempo nós estávamos com aquele salão bem cheio, né? Não havia mais lugares, os bancos eram de alvenaria, aqueles bancos, uma pessoa sentava do lado de cá, a outra de lá levantava, porque eram todos feitos por pessoas da igreja mesmo, então não era uma coisa assim muito moderna, nem muito usável, né? E nesse caminhar, quais foram os desafios assim que marcaram você? Teve medo, teve choro, teve insegurança? E dessa história aí de depois do batismo, que você já teve a estrutura formada, para você, o que você tirou de lição desse tempo? A experiência é muito enriquecedora, né? Porque como membros da igreja, eu não era diferente de ninguém, né? A gente gosta de pensar assim, se eu tivesse à frente, eu faria de tal forma. A gente sempre tem uma opinião para dar, né? E, no entanto, quando a gente se depara com a situação, a gente vê que a gente precisa ser menos crítico, mais cooperador, menos juiz e mais misericórdia, né? E aí, o que a gente também encontra? Nós ficamos muito dentro daquela caixinha da família ideal, o relacionamento ideal, o filho ideal. E quando a gente passa a ser um líder e está pastoreando uma igreja com tantas pessoas diferentes, nós nos deparamos com vários tipos de família, vários tipos de pessoas. E aí a gente leva aquele impacto de que nem todas as famílias são perfeitinhas como nós gostaríamos, ou pelo menos como a gente estava acostumado a pensar que as famílias eram, né? Sim. Então, assim, num dos primeiros trabalhos que a gente fez, ali reunindo o povo e fazendo um culto para casais, eu quase desmaiei aquele dia.
O que aconteceu? Nós tínhamos um líder que veio somar conosco, né? E nós não tínhamos tempo muito de conhecer as pessoas, né? Quem chegasse, a gente botava o arado na mão e falava, vamos embora, né? Vamos caminhar. E aí ele era uma pessoa muito abençoada, assim, animada, e nós fizemos uma reunião de casais. E vieram vários casais. Naquele dia, eu acho que, se não me falha a memória, a gente estava com 12 casais. E eu fiquei feliz, né, quando nós fizemos uma roda e pedimos para as pessoas se apresentarem e tal, e falarem há quanto tempo eram casados e tal. Eu fui descobrir que ninguém era casado. Daquelas pessoas que estavam ali, elas eram todas, viviam um relacionamento, mas nenhuma delas. E a hora que foi chegando na vez do meu líder falar, eu falei, meu Deus, só falta o presidente do grupo de casais falar que ele também não é casado. Mas graças a Deus, né? Eu e meu esposo e o líder de casais, né? Éramos casados. Então foi um período assim que nós tivemos uma força-tarefa, né? Fizemos o casamento, oficializamos esses casamentos, né? As pessoas que estavam sem condições financeiras, nós fizemos lá uma ajuda, né? E todos aqueles casais, então, regularizaram a situação, né? E aí nós, a partir de então, a gente tinha um grupo de casais abençoado e também casado, de verdade. Casado. E foi uma bênção, porque isso já começou mudando, né, a forma de pensar, e a gente foi fazendo acompanhamentos mais com os casais, assim, de uma forma mais separada. Então, Deus abençoou. É interessante a pastora comentar, porque não é uma imposição da igreja, a igreja não obriga as pessoas, mas é um posicionamento de quem quer mudar, né? De quem, por exemplo, esses casais, não foi colocado, mas há um desejo de que eles vivam o melhor. Até para serem mais abençoados, né? Porque a gente prega a questão de você estar em conformidade com a lei, né? Não só a lei de Deus, né? Mas a lei também dos homens. Né? E foi assim um tempo de muita experiência e nós aprendemos de uma forma meio rude, né? A ter compaixão, a ter compreensão, a não querer exigir das pessoas. O importante é que elas viessem a Cristo e recebessem a palavra. E a própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que convence. Não éramos nós que íamos ter que fazer um monte de bonequinho ali para serem robôs, mas pessoas alcançadas por Cristo e que nós, através da nossa vida, também dessemos testemunho, mas não ficássemos ali querendo ser juiz da vida de ninguém. Deixamos Deus agir e Deus agiu de forma sobrenatural. A palavra de Deus, ela traz para nós que nós somos uma edificação, né? E a edificação hoje, com esses tijolinhos, tudo certinho, moldado, fabricado em série, não existia naquela época, né? Então, era a edificação de pedras irregulares, né? Então, a gente entende que a igreja ela é formada de pessoas totalmente diferentes. E isso, para o pastor, é um processo difícil, né, pastora? Como foi você entender isso, né? Você colocou aí da forma como vocês viam família e o que vocês vivenciaram de família. Como que foi o processo de ver transformações? Foi um processo árduo, assim, difícil, mas também muito gratificante. Porque é muito importante nós aprendermos a sermos tolerantes, né? E não queremos colocar a pessoa dentro de uma caixinha como se ela fosse uma massa de modelar, né? E permitir, né, através da palavra, que essas pessoas sejam tratadas não por nós, mas por Deus. Então, muita coisa que a gente não chegou nem a conversar, nem a comentar, o Espírito Santo foi fazendo aquele reboliço e a gente viu pessoas sendo totalmente transformadas, né, na forma de viver,
na educação dos filhos, na conduta profissional, né? Foi um tempo de aprendizado que é até hoje, né? Além desse fato aí dos casais, houve alguma coisa que ficou marcada em você, que você fala assim, foram momentos inesquecíveis aqui dentro que vivenciou, para a gente compartilhar um testemunho do que você vivenciou aqui? Eu vivenciei muita coisa boa. Na época que eu assumi a igreja, eu trabalhava, né? Eu era professora na rede pública, tanto no ginásio como na pré-escola. Então, eu tinha um tempo meio limitado. E meus pais, mais especificamente minha mãe, assumiram juntamente comigo a tarde da bênção, que era um culto realizado durante o dia. E foi na tarde da bênção que nós tivemos uma explosão mesmo de pessoas vindo aqui da comunidade. Eu fiz alguns bilhetinhos, né, amarrava com um lacinho assim em papel manteiga e fazendo um convite para a pessoa vir na tarde da bênção, punha nos cestinhos e levava nas lojas e pedia nas lojas, nas farmácias, nos lugares aqui, nos comércios aqui em volta, pedia para deixar ali para a pessoa pegar aquele como um presente. Tinha um versículo bíblico, às vezes tinha uma balinha junto. E as pessoas então começaram a vir para a igreja e a tarde da bênção se tornou assim o carro-chefe. E eu não podia vir porque eu dava aula. Então minha mãe e meu pai, né, assumiram a tarde da bênção e eles fizeram tudo com muito amor, com muita simplicidade. Então minha mãe até hoje é uma pessoa muito fiel a Deus, né? Hoje ela não tem mais a mobilidade que ela tinha, mas foi uma coisa que marcou muito, porque eu precisei, né? E Deus levantou pessoas para estarem ali. E era uma tarde da bênção muito maravilhosa. Nós falávamos que a gente tinha um conjunto que era 500 anos. Porque um tinha 90, outro tinha 80, outro tinha 70 e pouco. Era violão, cavaquinho, né, pandeiro. De vez em quando um trazia lá um acordeon. Então era um culto feito com hinos antigos, né? E muita gente veio para a tarde da bênção e a gente orava para que as pessoas conseguissem bênçãos do Senhor na área material, física, e muitas pessoas vieram pedindo emprego naquela época. E aí Deus foi dando os empregos. E aí as pessoas iam trabalhar, não vinham mais na tarde da bênção. Então tinham que vir outras pessoas, né? A gente direcionava assim as orações, Senhor, da cura, da libertação, dá emprego, mas manda alguém no lugar. E glória a Deus que Deus fez isso. É uma experiência, assim, muito gostosa quando a gente vê a obra de Deus caminhando e pessoas sendo usadas, né? Com certeza. E desse caminhar, nós vamos para o período em que você tomou uma decisão de que era hora de parar. Como que foi esse momento para você? Foi algo assim fácil de lidar? Como que foi? Tem muitas pessoas novas na igreja que talvez teriam curiosidade de saber o que aconteceu nesse período que levou você a tomar essa decisão. Porque o seu ministério, gente, o ministério dela não acabou. O ministério dela é um ministério frutífero e muito abençoado. E parar o pastoreio é diferente de parar de produzir, né? Então, houve ali uma decisão do pastoreio. Como que foi esse período para você? Conta para aqueles que não sabem. As coisas vão caminhando e eu gosto muito de pregar. Eu amo falar da palavra. Eu gosto também da missão do pastoreio, que é visitar pessoas, orar por elas. E eu tenho um companheiro muito abençoado, meu esposo, que sempre foi muito presente
Eu acho que foram raríssimas as vezes que eu vim para a igreja, que ele não veio, né? Então ele sempre estava comigo, me ajudou tudo e gosta dessa parte mais administrativa, de construção, de reforma. Então, durante esse período que nós trabalhamos ali na igreja, nós tivemos oportunidade de construir algumas coisas boas, né? O primeiro desafio nosso foi colocar os bancos lá na igreja. Nós fizemos um carnezinho e as pessoas assumiram aquilo, né? E foi assim que nós conseguimos trocar os bancos. Depois nós adquirimos um terreno, né? Tínhamos um projeto. Então, tudo isso foram coisas que levaram algum tempo, mas que a direção de Deus sempre foi muito permanente nas nossas vidas. Porque no início, quando foi para eu assumir, uma das coisas que eu pedi para Deus, falei, Deus, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em vender coisas ou arrecadar dinheiro. Então, eu pensava, eu não quero ter dificuldade para pagar o aluguel do salão, de ficar no vermelho, porque eu conhecia pastores que eu encontrava às vezes vendendo salame, vendendo várias coisas. Eu falava, Deus, eu não tenho tempo nem cara para fazer essas coisas. E eu louvo a Deus porque nunca faltou a provisão para nós, né? As coisas foram caminhando, era difícil, mas nunca faltou. Então, depois que nós conseguimos fazer alguns investimentos ali, e que o salão também estava pequeno para nós adquirimos um terreno e começamos já a fazer o projeto, mas isso já era parte do meu esposo, ele que gostava de fazer projeto, né? E nós fomos trabalhando e tudo isso nós levávamos muito bem. A parte administrativa também a gente conseguia levar, mas era difícil, às vezes, lidar com imposições, com liderança da própria igreja, às vezes coisas que eu sempre fiz muita questão de ter a minha palavra pautada no Evangelho, na Bíblia. Então, às vezes, vinham algumas coisas, algumas campanhas, algumas coisas que pareciam meio fora. Então, isso me incomodava muito. E então, às vezes eu tinha esses tipos de dificuldade em administrar e seguir simplesmente a vontade de Deus. E aí isso gera conflitos, né? E eu também tive alguns problemas de enfermidade que me deixavam muito debilitada. E o fato de, às vezes, eu ter que administrar alguns assuntos da igreja a nível nacional, a nível estadual, tal, isso me deixava, às vezes, muito preocupada, muito nervosa. E aí chegou um tempo em que a minha família também, né, meus filhos casaram e havia sempre um pouco mais de coisas para a gente resolver. E eu estava ficando muito estressada, assim, muito preocupada, mas dava para levar com a bênção de Deus. Mas passei a ser assim, pensar que eu poderia voltar a trabalhar para Deus sem ter que ter as imposições vindas do ministério a nível de instituição, né? Então eu comecei a orar, pedir para Deus, falar, Deus, o Senhor sabe o desejo do meu coração. E durante 1 ano e meio eu pedi isso para Deus. Nessa época a gente já tinha mudado de salão, né? A gente estava... uma história interessante também, essa mudança de salão, né? Você gostaria de comentar sobre isso? Não sei se o tempo é propício. Propício. Então, na época a gente estava com o salão onde a gente estava ali na Alameda das Sandálias, né? E a gente era muito pressionado, as pessoas queriam sempre mudar o valor do aluguel. Mas todo o benefício que era feito no salão era por nossa conta e risco, né? E um dia eu estava muito triste, porque eu via que a gente tinha o salão e no fundo a gente tinha uma salinha, 2 salinhas assim, nem era sala, era uma cobertura, era um puxadinho, né? E ali no fundo tinha fogão, tinha as coisas
às vezes alguma coisa que a gente precisava guardar, e ali a gente fazia as aulinhas da escola bíblica para as crianças, e era perigoso até uma criança puxar ali uma coisa. E nos finais de ano também a gente gostava de fazer aquele culto da virada, né? Fazia aquela comida boa, mas a gente tinha onde ficar. Então cada um pegava o seu pratinho e a gente ia para dentro da igreja, porque geralmente chovia. E um dia eu estava muito indignada e falando, Deus, a gente não dá para fazer um trabalho aqui direito, né? E como eu trabalhei a vida toda na igreja com criança, eu tinha sonho de fazer umas classes com cadeiras, né, decoradas. Então, um dia eu saí de manhã, depois da oração, porque eu continuei esse culto de oração muitos anos ali. E eu saí de lá com o carro e eu falei, hoje eu vou procurar um salão maior, um lugar maior, né? E andei aqui pela vila, busquei, eu olhei uma coisa. E eu já havia passado aqui em frente esse local que hoje nós estamos, e eu pensava, puxa vida, né? Esse daí acho que seria um prédio bom. Mas eu estava passando aqui aquele dia e estava um prédio muito detonado, assim, todo pichado, tudo. Mas eu vi uma placa de aluga-se. E naquela hora meu coração ficou assim, puf, puf, né? Eu falei, Deus, quanto será que custa isso, né? Para o senhor é bom, para o senhor não tem dificuldade. Então eu fui na imobiliária e falei que eu queria ver o prédio. E eu entrei e a primeira coisa que eu fiz foi arrancar aquela placa de alugas. Estava desse lado de cá. Eu falei assim, não vai alugar para mais ninguém, esse prédio é nosso. E eu entrei aqui, mas era um caos, né? Um lugar muito ruim. Muito sujo, muito cheio de óleo pelo chão. Tinha ficado um tempo abandonado, então havia uns banheiros, mas estavam todos quebrados, né? E eu entrei e puxei aquela placa, falei, não, vai ser aqui que o Senhor vai nos dar. E aí já fui lá acertar, perguntar o preço, tudo. Era umas 5 ou 6 vezes maior o preço do que a gente estava pagando, mas aí nós assumimos, né? E foi um quebrar de pedras, né? Porque o salão tudo sujo, tudo detonado, a rede elétrica toda puxada, os fios, tudo quebrado, não tinha. E tem um andar aqui, né, para cima, todo de madeira, de madeira mesmo, todo cheio de cupim, forro de madeira, um monte de coisa. E foi um desbravar de deserto mesmo, né? Porque daí nós começamos a reforma aqui. Quanto tempo durou essa reforma, pastora? Demorou mais ou menos 1 ano e meio, né? E eu ficava todo dia aqui, né? Porque eu ficava acompanhando o pedreiro, que é uma coisa que eu não gosto, esperando chegar material. E aí nós tiramos daqui de dentro, mais ou menos uns 4 caminhões de lixo, porque a gente quebrou toda a parte, né? Que era de madeira, que tinha cupim, aquelas coisas que fomos jogando para fora. Vieram caminhões-pipas aqui para dar uma lavada. A gente tem uma filmagem disso, né? E foi um tempo assim, que eu e o meu esposo ficávamos aqui praticamente dia e noite, né? Porque de noite a gente não podia deixar nada aqui aberto, porque as pessoas entravam e roubavam fio, roubavam. Então a gente tinha ou pessoas que ficavam aqui guardando, ou a gente ficava. E foi um período então que nesse 1 ano e meio, quase 2 anos, eu ficava o dia todo aqui, né? Ou quando não era eu, meu esposo, quando a gente conseguia alguém, para poder fazer a reforma. Foi tudo muito difícil, né? Foi muito investimento, mas Deus permitiu. Valeu muito a pena, né, pastor? Valeu muito a pena. Valeu. Quem olha isso daqui não tem ideia do que era isso, né? Não tem. Tem algumas pessoas que eu encontro até hoje. Tem um pastor que ele fala, não vou citar o nome aqui, mas ele fala assim, eu passava lá, pastora, eu via você com aquela vassoura na mão ali fora,
E eu pensava, essa mulher é doida. O que ela está pretendendo fazer com esse salão? Mas louvado seja Deus, né? Que o Senhor nosso... Te deu visão, né? Deus, uma visão de fé. Foi uma coisa assim, que a gente sabe que é porque Deus quer, né? Porque se for depender da gente, a gente não tem força, não tem provisão, não tem nada. Foi tudo Deus que deu. Eu não vejo nada além disso, entendeu? Porque eu era uma pessoa totalmente improvável para administrar alguma coisa, né? Porque nunca tive muito esse tino de administrar, de programar, de construir, de reformar. Sempre quem tomou a frente de tudo isso foi meu esposo. E também a gente não tinha as condições, né, financeiras. E Deus foi dando. Na medida que nós fomos precisando, Deus foi permitindo que nós tivéssemos esse privilégio, né, de comprar, de pagar, comprar e pagar, né, porque tem muita gente que compra e depois não paga, né? Mas a gente comprou e pagou. E então Deus sempre deu a provisão necessária de tudo, né? Amém. E aí chegou um tempo que eu estava um pouquinho debilitada e eu achava assim, meus filhos falavam também, mãe, para você ir para o céu você não precisa ficar com esse corre-corre, né? E eu falava, eu não estou disputando o céu, salvação é pela graça, eu já tenho, né? Eu estou procurando fazer a vontade de Deus, né? Da forma como Ele quer, mas Ele sabe. E eu fui apresentando diante de Deus as minhas dificuldades. E aí Deus foi me acalmando meu coração e eu entendi que no momento certo Ele ia fazer aquilo que o meu coração desejava. E aí que entra também você, né, pastora? Que eu te conheci lá na da igreja sede. Nós viajamos juntos, eu sempre gostei muito de você. E um dia orando, Deus me permitiu entender que você daria continuidade. E eu nunca falei isso para ninguém. Mas quando chegou no momento que houve uma brecha para que eu abrisse meu coração para os meus superiores de que eu gostaria não de sair da igreja, mas de deixar de ser pastora titular, eu sabia que eu não tinha nenhuma autoridade para impor ninguém. Então, eu tive muito medo, porque tinha muitas pessoas que gostariam de vir para cá. Mas Deus sabe que no meu coração eu analisava que eu não queria nenhuma pessoa aqui que fosse judiar das ovelhas, que fosse explorar as ovelhas, que fosse dar mau testemunho, né? E então os superiores permitiram que eu indicasse. E eu me lembrei daquilo que Deus tinha me mostrado lá já há um ano e meio atrás. E por isso que eu te chamei. E eu não quis também que, tipo assim, né? Eu tenho uma coisa que é boa e é ruim. Tem a parte boa e a parte ruim. Então, a gente fica muito preocupado, né? Se for eu que vou direcionar, falar assim, passei para você um cavalo de Troia, né? As dificuldades, as coisas. Então, eu me lembro que eu estava doente, eu chamei você, expliquei, né? Eu falei para você dos prós e dos contras, né? E falei, você ora, fala com o teu marido, né? E se Deus tocar no teu coração, que seja, né? Então, foi tudo direcionado por Deus. Por isso que hoje eu tenho paz. Porque senão, quando eu vejo você sofrendo por alguma coisa, eu penso assim, se fosse eu que tivesse colocado você aqui, eu ia falar, Deus, o que eu fiz com ela? Mas como não fui eu falo, Deus, o Senhor que fez, o Senhor toma conta. O Senhor cuida. Então é por aí, pastora, é assim. E esse processo de mudança de pastoreio, hoje, como que você vê
a igreja, ela seguiu o que você tinha expectativa? E qual que é a tua expectativa para a igreja daqui a uns anos? O que você espera da igreja, do Alto Sumaré? Eu vejo a igreja como obra de Deus. Então, Deus realmente foi como quando no Velho Testamento um líder passava para o outro, né? Geralmente é quando o líder morria, né? Mas eu não estou viva ainda, graças a Deus. Mas assim, tem situações em que, como a obra de Deus, ela segue a vontade de Deus. E eu fiquei muito feliz, né, ao ver a igreja caminhando na sua mão, né, na sua direção aí, com a direção de Deus, de uma forma tranquila. Foi uma transposição tranquila, né, sem muitas vezes quando as igrejas trocam de pastores, há aquela rebeldia, uma série de coisas, alguns desistem, saem, né? E nós vimos que aqui foi uma coisa feita muito calmamente, dirigida mesmo por Deus. E eu assim, você me surpreende sempre. E eu acredito que você corresponde totalmente às minhas expectativas e muito mais às de Deus. Amém. Porque Ele que te escolheu, viu? Não fui eu, não. Eu só dei uma dica. Mas eu sei que a dica, na verdade, não é minha, veio de Deus, né? Então, eu vejo isso como uma continuidade positiva, frutífera, e coisas que eu talvez não tivesse habilidade, você tem, né? Então, é uma transição boa, eu vejo a igreja com bons olhos, com alegria, né? Às vezes eu me sinto aqui meio atrapalhando, né? Porque é fora do normal, né? O pastor passar a igreja e permanecer congregando, né? Mas a gente faz tudo com muito respeito, muito carinho e com muita liberdade também. Nós temos liberdade para falar, né? Aquilo que a gente pensa. Gente, se vocês não sabem, nós somos quase irmãs, tá? Nós temos uma liberdade, uma amizade muito sincera, muito verdadeira, a gente tem paz no coração, né? E, para finalizar, se você fosse lá eu não sei se existe, né? Mas na nossa cabeça a gente cria, no depósito de Deus, e Ele te desse permissão de você acessar, o que você daria para a igreja do Alto Sumaré hoje? Se fosse na parte material, eu gostaria que se concluísse o projeto, né, com tudo, com a frente da igreja, com o hidrante, com tudo isso. Mas na parte espiritual, eu pediria para que Deus movesse o coração das pessoas, porque a Bíblia fala que Deus dá dons para todos. Então, nós temos aqui um grupo de pessoas que receberam Jesus e que receberam o dom. Mas esses dons estão, às vezes, parados. As pessoas, o dom não serve para nada se a pessoa não colocá-lo em ação, né? Então, eu pediria que Deus fizesse um reboliço aqui, sabe? Que animasse as pessoas a colocar o dom em prática. Pessoas que viessem aqui orar e as pessoas fossem curadas, você não ia ficar brava de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Aliás, Isso não eu oro para que Deus dê dons para a igreja, porque os dons são para edificar a igreja. Edificar, né? A igreja. Então, e é isso que eu gostaria, que Deus fizesse isso, desse os dons, desse não, Ele já deu. As pessoas, cada pessoa que está aqui já tem esse dom, tem um dom pelo menos, né? Então, que Deus desse assim uma cutucada nas pessoas, para que elas pusessem os dons em ação, para que essa igreja ficasse uma igreja movimentada, dinâmica, né? Abençoada como já é, mas assim, que alcançasse mais pessoas. Não que nós façamos questão de multidões, mas nós temos desejo no nosso coração de ter dons que abençoem. Então, que as pessoas, e eu conheço pessoas aqui que são simples, pessoas que tem uma irmã aqui que até aprendeu a ler na Bíblia, né? E ela é ousada. Se alguém falar para ela assim, estou com uma dor aqui, ela fala na hora, pode ser no mercado, no ponto de ônibus, ela fala, vou orar e Deus vai abençoar.
Então, é isso que Deus quer com as pessoas, né? E eu gostaria que os membros dessa igreja fossem assim, ousados na fé, né? É. Se apropriassem do reino que é prometido Isso. para aqueles. Não Porque o pra Senhor já gente- deu autoridade e poder, Isso, né? não para a gente explodir, ficar famoso, não para a gente Não. sentir, né? Pensa que delícia. Uma comunidade que vive em comunhão, que tem os dons sendo ativados e colocados em prática. Porque eu sempre pedi muito para Deus que eu queria ter dons assim de operação de maravilhas, de curas. E eu experimentei muita coisa boa. Mas não é uma coisa assim que é assim, vamos dizer, constante, né? É algo que Deus vai na vontade dele e eu, na minha insignificância, eu vou fazendo aquilo que Deus permite, né? Mas seria bom, né? Se houvesse uma explosão dos dons de Deus na nossa igreja. E essa promessa é dada para a igreja, né? E para nós finalizarmos, eu quero agradecer a sua presença. Você é uma pessoa muitíssimo importante para esta igreja, fez uma história linda aqui. Nós somos gratos, né, no dia 20 de maio, que nós celebramos os 24 anos. Eu quero aqui externar nossa gratidão a você. E também um privilégio que nós temos de ter você como a nossa primeira entrevistada do nosso podcast, Fala Líder. Agradecer, né, esse tempo precioso. Ó, ela tem hora para ir embora e nós estamos aqui segurando ela. Mas foi um privilégio, pastora. Se quiser fazer as considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço, pastora, seu carinho, sua paciência, né, em estar aqui comigo, me aguentar às vezes com o meu jeito. E eu, todos os dias, eu agradeço a Deus pela sua vida. Porque você foi e continua sendo a pessoa certa, direcionada por Deus, escolhida por Deus para este lugar. E você não negou fogo, né? Pegou a coisa e foi em frente. E nós louvamos a Deus, né, pela sua vida. Te agradeço pela oportunidade, pelo carinho que você tem comigo, com a minha família. E que Deus continue abençoando você, seu esposo, sua filha, seu genro. Amém. E que as coisas fluam. Amém. Amém? Amém. A vocês que participaram desse podcast, nosso muito obrigada. Quero finalizar, né, esse momento precioso, dando graças a Deus por 24 anos de bênção. O dono desta obra é Deus. Nós estamos aqui como pastoreio, com o cuidado, com a administração, mas quem é o dono desta obra é o Senhor. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a nossa adoração e gratidão. A vocês, nosso muito obrigada. E nós vamos finalizar como finalizamos no culto, né? Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Paz. Pastora, muito obrigada.